Então, bora lá. Fábio, muito obrigada por ter participado aqui conosco, né? Você sabe que eu sou uma grande fã sua, né? Acho que o pessoal aqui, principalmente o pessoal interno, já me conhece, sabe que eu falo bastante de ti aqui dentro, né? Foi uma revolução participar dos seios, né? A gente aprendeu bastante coisa lá e já conseguiu colocar bastante coisa na equipe aqui de apresentação. E para iniciar, eu queria que tu se apresentasse, falasse mais quem é o Fábio, o que o Fábio faz, como que ele começou em vendas, talvez. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. A agenda, apesar de ser um pouquinho apertada, a gente está um tempão falando para criar esse tempinho, né, Sueli? E prazerzaço estar aqui com vocês, galera. Essa galera toda aí tá de home office, como é que é? Tá no escritório, tá de home office, cada um tá em um lugar, como é que funciona aí hoje? Aqui a gente tem uma boa parte do pessoal que é interno, né? E daí os franqueados nossos, eles são home office. Legal. Bom, pessoal, prazer demais falar com vocês aqui, viu? Vocês são uma empresa aí que está no nosso coração, né? Cada um que vai lá para os seus clubes, para o Elite, a gente acompanha de perto ali o máximo que dá, torce pra caramba por vocês e a Sueli junto com o pessoal, assim, vocês têm uma execução bem legal, então parabéns pelo que vocês estão fazendo, viu? Bom, eu sou Fábio Oliveira, né? Deixa eu me apresentar aqui, já que a Sueli perguntou, pediu. Bom, em vendas eu tenho mais ou menos 20 anos em vendas, né? Eu tenho 38 anos hoje e eu costumo dizer que, cara, eu entrei em vendas ali porque eu tenho uma crença muito forte para mim de que o desafio me faz crescer, né? Então eu não vou entrar aqui assim tanto detalhe sobre a história, mas comentando muito rápido com vocês, eu fui para vendas porque era a coisa mais difícil que eu imaginaria fazer na vida, galera. Todo mundo que está aqui é comercial, Sueli? Só para eu entender. Sei que tem uma galera aqui escrito ali Boa pré-venda. parte. Boa parte, né? Mas eles, cada um tem que vender no seu dia, né? Seja alguma tarefa, Claro. seja pedir aumento também é se vender, né? Mas a maioria do pessoal aqui trabalha com venda, sim. A empresa tem que ser comercial, né, galera? Empresa feita, a gente brinca lá nos seus clubes que só tem duas áreas na empresa, né? Vendas e as outras áreas que ajudam vendas a acontecer, né? Então, essa é uma consciência importante, né? Mas, como eu estava dizendo, eu vim para vendas por ser algo muito difícil para mim. Eu conto a história lá nos seus clubes, mas quem me ouve falar e tudo mais nos palcos não imagina que eu era um jovem gago, né? Eu, aos meus 16, 17 anos, eu era extremamente gago, tímido, e vender, pode ter certeza, assim, que se é difícil para um de vocês aí, para mim era muito mais do que todo mundo. E aí eu fui para vendas para me desafiar, galera, assim, para falar, poxa, esse negócio é tão difícil que se talvez eu for fazer, pode ser que eu aprenda algo, pode ser que eu desenvolva algo, pode ser que eu, sabe, gere algo ali diferente em mim. E, cara, isso aconteceu, né? Acabou que, por detrás de uma dificuldade, eu fui me desenvolvendo, vencendo, e hoje vendas é uma das coisas que eu mais amo na vida, e tudo que eu construí na minha vida veio de vendas, assim, né? Eu costumo... Sueli, como é que você quer? Eu acho que você tem umas perguntas para me fazer e tal. Pode ir tocando, a gente vai te perguntando, mas pode ir falando. Deixa eu abrir aqui um negócio só para... Será que eu posso compartilhar aqui alguma coisa com vocês? Deve. Pode? Então, beleza. Deixa eu... Só para eu ir apresentando aqui alguma coisa para vocês entenderem. Enquanto isso, queria saber assim, quem aqui, como é que é o time assim, né, Sueli? Tem uma galera que eu estou vendo aqui escrito pré-vendas, né? Mas como é que é a estrutura do time de vocês aqui? Quem é que está na sala? As posições que estão aqui, só para eu saber. Tá. A gente tem as pré-vendas, deem um tchauzinho aqui, por favor, para a gente saber quem são vocês. São as pré-vendas. A gente tem um time de vendedores, que daí eu incluo os franqueados, se quiserem dar um tchauzinho aí. Ah, legal. Os representantes. A gente tem a nossa equipe de gestão interna comercial, que são apoio aos franqueados também, que daí o Everton e a Luana, né? E a gente tem o setor de pós-venda, que está aqui também, que também faz toda a parte de encantamento, né? Como estava vendo a universidade corporativa, né? A pós-venda também traz dinheiro para a empresa. E o restante é administrativo, tem engenharia, tem orçamentos, tem o marketing, tem o financeiro, tem o compras. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né?
Então, o restante é a parte administrativa, mas a maior parte da equipe aqui hoje é comercial. Digo que o marketing também é nosso comercial, né? Porque se eles não ajudam online e com as estratégias de marketing, a gente também não consegue vender, né? Legal, legal, legal. Beleza, prazer, pessoal. Então, quase todo mundo de vendas aí. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Quando aparecer na tela, vocês me falam, viu? Legal, começar a segunda-feira tocando uma ideia dessa. Deixa eu pular aqui o vídeo rapidinho. Bom, tem uma coisa, galera, não sei se todo mundo está vendo a minha tela. Levanta a mãozinha aí para saber se está vendo. Show? Estão comigo? Boa. Bom, galera, vamos lá. Então, assim, eu falei bem rapidinho uma história, né? A Sueli pediu para eu contar. Eu não vou aprofundar tanto, mas falar um pouco de trás para frente, né? Então, cara, há 20 anos atrás quase eu fui para vendas por causa disso que eu contei para vocês. E eu fui esbarrando com algumas coisas assim que eu acho que fazem muito sentido e que faz eu chegar aqui onde eu estou hoje, como CEO da Sales Farm. Eu vou explicar bem rapidinho o que é a Sales Farm para vocês. Sócio e mentor lá do Sales Club, que é a empresa que a gente conheceu o projeto de vocês. E tem umas outras 4 ou 5 iniciativas como empresas, mas tudo que eu construí na minha vida, de já ter vendido empresa mais de uma vez, veio de vendas. E quando eu olho para isso, eu vejo que, não sei se vocês concordam ou não, galera, mas em geral vendas ainda é visto com muito preconceito, né? A gente foge de vendas, né? Ou quem vai para vendas por falta de opção, né? Você não vai ver nunca nenhuma mãe falando assim, pô, filho, eu tenho um sonho que você seja vendedor, né? Você pode ser qualquer coisa, mas quando fala de vendas ainda é visto com muito preconceito. E eu bato muito nessa tecla lá na Suelinha. Eu tenho muito essa visão de que, cara, o que diferencia um profissional mediano de um profissional muito bem sucedido é vendas. É a capacidade que esse cara tem. Eu até brinco, às vezes parece que quem desenvolve esse skill de vendas, todos os comportamentos de vendas, é alguém que quase que tem superpoderes, sabe? Porque a pessoa tem que desenvolver inteligência emocional, persuasão, raciocínio rápido, escutativa, é tanta coisa que você tem que desenvolver para conseguir tirar uma coisa do papel, gerar um resultado, convencer alguém, persuadir, cara, que são skills que eu acho que a gente leva para a vida, né? E a Suelen comentou comigo que vocês vão ter acesso à universidade lá, Sales Club, né? Nessa universidade eu falo muito sobre algumas coisas assim, que são skills que a gente considera importantes para fazer com que vendas hoje aconteçam, né? E aí, uma provocação legal, pessoal, que em cima disso eu gosto de fazer, é essa aqui, que vendas é uma, cara, atividade milenar, há muito tempo vendas existe, só que o fato é que mudou muito de lá de trás para agora. Hoje vendas se tornou algo complexo, é muito mais processo, ciência, e às vezes a gente não acompanha isso, né? Se eu for abrir aqui toda a caixa preta para vocês, todas as coisas que a gente fala e faz, e processos, e ferramentas de gestão, talvez tenha um monte de coisas que vocês nunca tenham ouvido falar, que a gente usa em vendas, né? Mas o fato é que, se eu não acompanhar essa mudança, acaba que a gente vai ficando para trás, porque, pensa comigo, o comportamento de consumo mudou sim ou não, pessoal? O consumidor de hoje, ele é o mesmo de antes? Com certeza não. Assim, e mudou drasticamente, e muito rápido, né? E pós-pandemia, a gente teve uma aceleração um pouquinho disso, né? A gente teve gente que tinha total preconceito de consumir online, que hoje prefere consumir online, né? Grande parte das pessoas que tinham dificuldades com alguns processos e coisas de vendas, como a gente conhecia, cara, hoje mudaram completamente. Então, o perfil do consumidor, a jornada de compra, o perfil nosso hoje como profissionais, ele está bem adaptável. Então, assim, a gente precisa usar, entender que nesse momento, se eu não fizer um movimento para que eu acompanhe isso, eu vou ficar para trás, né? E além disso, cara, postular muito. Vendas virou uma ciência complexa e para a gente conseguir gerir vendas e fazer a empresa performar como a gente precisa, tem que implementar ferramenta, metodologia, processo, é um pouco disso tudo que eu provoco, né? Uma coisa legal, né, só para também dividir com vocês, eu já contei ali a minha história, para mim vendas é um dos meios mais acessíveis e democráticos para alguém mudar de vida. Eu quero dizer o seguinte, né,
Proporcional à capacidade que a gente consegue como empresa, pessoal. Vocês são um grupo aqui de uma empresa com puta potencial, num mercado que está muito aquecido agora, né, e que, cara, a tendência é aumentar. Ter um pouco da visão do impacto que vocês geram. Que, assim, não é tão claro, às vezes, aos nossos olhos, o que significa fazer a empresa de vocês, o projeto solar, arrebentar, assim, né? Escalar e vender, impactar cada vez mais clientes. O que isso provoca, não só na vida de vocês que estão aí dentro do projeto, fazendo isso acontecer, mas o que isso pode provocar no mercado como um todo, né? Quando você faz uma empresa decolar, e é muito da provocação que a gente faz lá com o pessoal nos seus clubes, essa. É assim, como eu torno a empresa exponencial, né, Sueli? Como eu faço a empresa crescer mais do que ela pensou que pudesse crescer, né? E tem uma coisa que está no meio desse processo que é um fator muito determinante, assim, é o time, né? São vocês. E desenvolver um pensamento, assim, exponencial, entendendo que o impacto que eu posso gerar com vendas na vida das pessoas. E muita gente, às vezes, não tem essa visão, né? Então, se a empresa tem um planejamento para crescer, cara, 30%, por que não crescer 50%? Por que não crescer 60%? Por que não fazer além? Né? E essa provocação, eu penso que pode partir muito de vocês como time, né? Na capacidade de resolver os problemas, na capacidade de implementar coisas novas e processos novos, para que a gente veja esse impacto que pode ter na vida das pessoas, né? E aí, bom, só para trazer um pouquinho para vocês, apresentar um pouquinho o que é a Seus Farm, para vocês entenderem até como vocês podem aproveitar mais esse papo comigo, viu? A Seus Farm é um Uber de vendas. A gente criou na pandemia. Eu tenho já um histórico, como eu já falei, mais de 20 anos empreendendo e com operações comerciais. E na pandemia eu decidi criar uma ideia louca, que era uma espécie de Uber de vendas. Bom, não sei quem se lembra, imagino que todos. Quando veio a pandemia, por um lado as empresas fecharam, né? Por um lado as empresas ficaram sem poder vender. Por outro lado, também não sei quem lembra, as listas amigas, as diversas empresas que muita gente foi mandada embora sem poder trabalhar, e principalmente a área comercial, cara, o pessoal trancado em casa e quase ninguém tinha todas as ferramentas ali para conseguir vender online, fazer um processo comercial online. E aí eu já tinha uma ideia desde 2019. A minha ideia já era que eu pudesse criar um negócio onde as pessoas venderiam de casa, né? Onde elas trabalhariam 100% remoto, vendendo com as ferramentas de gerenciamento, com os processos, com os métodos que a gente desenvolveu. E aí a gente começou a validar isso no final de 2019. Ainda assim, despretensioso, fazendo só para validar, sem pressa. Eu sou sócio de outras empresas, eu tinha uma empresa de software, nessa ocasião com quase 200 pessoas alocadas ali numa operação de inside sales, que a gente chama, de venda através da internet. E aí, pessoal, veio de repente a pandemia, né? Ali em março. Quando veio a pandemia, cara, parece que eu estava adivinhando, né? Que o mundo ia ficar remoto e que as pessoas precisariam de uma alternativa. E foi isso que gerou, cara, impulsionou muito o Seus Farm. Então, pra vocês entenderem na prática, assim, a gente lançou em março, cara, em abril, maio ali, a gente já estava com mais de 10 mil vendedores na plataforma, saindo em todos os jornais, Forbes, tudo que vocês possam imaginar, sendo considerado esse Uber de vendas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Cara, eu tenho cases assim que ainda hoje me emocionam, assim, de casal que o marido ficou desempregado, trabalhava com transporte alternativo em São Paulo, a mulher desempregada, grávida, com filho pequeno, viu a Seus Farm e, cara, entrou e passou a ganhar ali 3, 4, 5, 6 mil reais vendendo de dentro de casa pela internet, pelo que a gente criou, né? O impacto disso hoje, a gente fala de uma empresa que está caminhando para até 2025 bater 1,44 bi, ter mais de 100 mil vendedores impactados, né? E a gente é isso, uma plataforma global, né? Hoje já tem pessoas de outros países também, de inside sales, de máquina de vendas. Só que a gente faz isso através de tecnologia e tem um ponto legal. Olha isso, galera. Quando a gente fala de... Todo mundo sabe aqui o que é inside sales? Não sei se vocês estão familiarizados,
mas é a venda interna, né? Ou seja, quando eu monto um time de vendas que vende para os clientes através da internet, né? Isso é inside sales, eu não preciso ir presencialmente no cliente. No nosso caso, a gente tem operações de inside sales, só que tem um detalhe: 100% das pessoas são remotas e terceirizadas, exatamente como o Uber. Então, imagina assim, a Projeto Solar me contrata, né, e tal, e eu vou subcontratar por profissionais terceirizados que ficam remotos e eles vendem para esse projeto, via seus farm. Entenderam? E hoje eu tenho centenas de operações assim. Então, imagina, vocês aqui têm uma operação comercial, eu tenho centenas para cuidar, ao mesmo tempo, com pessoas terceirizadas e alocadas trabalhando remotamente. Então, vocês conseguem imaginar um pouco qual é a complexidade disso? Qual é o desafio disso? E aí a gente faz isso funcionar para várias empresas, para vários segmentos. Então, por exemplo, Americanas Delivery, não sei se vocês conhecem, Americanas lá do grupo B2W, né? Cara, a gente atende eles, mais de 30 pessoas alocadas nessa operação. Tem indústrias de alta tecnologia, tipo vocês, né? É uma venda com ticket mais alto, com implementação, com diagnóstico e tal, um ticket ali de 28 mil. Cara, é uma operação que a gente tirou do zero. Vende na casa ali, até então, né? Tenho que atualizar esse slide, mas 600 mil reais de vendas por mês previsíveis dentro da Sales Farm, produto de alta tecnologia. Esses caras aqui são medição de pilhas, né? Eles substituem o topógrafo. Então, cara, é um trabalho mega técnico. Depois vai para B2C. Então, assim, não tem limite do que a gente consegue fazer quando a gente estrutura um processo bem estruturado. A gente consegue fazer todas essas operações darem certo, né? E aí, só fechar com uma provocação, Sueli, para você começar a me direcionar aqui, senão eu vou falar até as 9 e acabou. Para mim, a maioria das pessoas, a gente bota empresários aqui, porque lá no Sales Club eu falo muito para empresários, mas a gente percebe que a maioria das pessoas subestima vendas, né? E eu acho que esse é um grande erro. E eu, assim, queria fechar assim essa introdução zona aqui, convidando vocês a refletirem sobre isso, né? Porque quando eu olho para vendas hoje do aspecto de conhecimento, de processos, de ferramentas, de metodologias e de tudo que isso pode gerar, eu acho que no mínimo interessante para qualquer profissional de qualquer área, principalmente se for da área comercial, cara, aprofundar nisso, não subestimar vendas, mas ser mega curioso, ser mega estudioso, né? Vou contar um case desse final de semana só para fechar mesmo. Eu encontrei com uma pessoa nesse final de semana, eu fui num encontro que me chamaram, amigo e tal, e olha que interessante, galera. Pô, sim, o cara não devia ter uns 25 anos, 26 anos, né? A pessoa que eu estava conversando. E assim, eu não fico dizendo para todo mundo quem eu sou, o que eu faço o tempo todo, eu sou um cara mais low profile, né? Sou um cara mais tranquilo. E, cara, a pessoa começou a fazer umas afirmações para mim, e ele era corretor de seguros, tinha tirado a SUSEP e tal, e aí, poxa, não, que eu sou empresário, sou corretor, e falando de vendas, várias certezas absolutas, assim, sabe? Não, mas no meu mercado isso não funciona, mas não sei o quê, porque, cara, o meu cliente é muito difícil, não, porque se eu não for lá presencial, não, se não sei o quê, cheio de afirmações sobre o negócio dele, sabe? E aí, assim, eu não, né, não falei quem eu era e tal, mas eu comecei a provocar, sabe? Porque, poxa, a gente tem cases aqui de empresas de seguro franqueando, escalando, vendendo através da internet, pelo digital. E aí, cara, fica uma provocação né? Que as pessoas têm muitas certezas, né? E muito poucas perguntas, e muito poucos questionamentos, né? Eu perguntei para ele, cara, você já ouviu falar o que é perfil de cliente ideal? Você sabe qual é o conceito de ICP? E sobre canais de vendas, quantos canais existem? Que não é você que escolhe o canal, mas ele que te escolhe. Aí comecei a falar de um monte de coisas que ele nunca tinha ouvido falar na vida, sabe assim? Eu falei, cara, deixa eu te dar uma dica assim. Poxa, seja mais curioso, vai. Porque tem muita coisa para você olhar e aprender, entender. E eu acho que a curiosidade hoje e essa coisa de ir atrás, de buscar informação,
puta, isso faz uma diferença enorme para o resultado de qualquer um, né? E aí ele ficou assim todo ali, pô, você tem Instagram? Eu falei, tenho aí. Aí ele foi ver o que era. Aí domingo ele tava mandando mensagem igual do puta cara, não sabia quem você era e tal. E aí tem um pouco disso, sabe? Eu não falei, mas às vezes a gente nem sabe quem tá do nosso lado, nem, cara, imagina o quanto, porra, tenho acesso a pessoas ou coisas que possam nos ajudar se eu for um pouco mais curioso, se eu for um pouco mais proativo, um pouco mais interessado em aprender e me desenvolver, né? Então acho que essa é uma provocação que eu acho que vale a pena, né? Vou parar por aqui, Solinho, senão eu vou falar até amanhã. Se tu tiver tempo, a gente topa, né? Mas deixa eu te perguntar, hoje quantas pessoas você tem ali no time de vendas? Um time de vendas da Salesforce, hoje são mais de 250 profissionais alocados em operações distintas. Uhum. E vendedores home office também? 100% home office. Todos eles 100% home office. E como é que é gerenciar esse povo aí, tudo home office? Qual é a magia que vocês têm? Porque a gente vê que gerenciar pessoas, gerenciar times, gerenciar comercial eu vejo por mim, é um desafio muito grande, assim, né? A gente sabe, tem os meus gestores aqui dentro, tem os franqueados que também tem que gerir a representante, tem os representantes que tem que gerenciar os indicadores e assim se vai, né? Como que dicas que você dá pra gente de como gerenciar a equipe? Legal. Bom, primeiro é o seguinte, a gente tem que tirar da cabeça um pouco do pensamento tradicional, né? Porque a gente ainda enxerga a venda de um jeito tradicional. E venda mudou completamente, né? Quando eu imagino vendas hoje, eu tenho que entender que o perfil de vendas hoje ele é mais consultivo, não é mais o produto de vocês. Ele é mais consultivo, não é aquela venda como a gente, não sei se vocês sabem, mas venda nasceu lá na era industrial porque o profissional tinha que levar o produto até o cliente. Não existia quer dizer, ele existia para suprir essa demanda. Então era um cara que levava o produto, ele tinha o poder na mão. Quando você pensa hoje, eu não sei se vocês sabem, mas 93% de todas as compras passam pela internet. O cliente hoje, às vezes, é muito mais bem informado que a gente. A informação está na mão dele. Então, eu preciso ser alguém, e todo mundo de venda que está aqui, eu posso afirmar isso, sabe? Se eu não agregar valor no processo, eu não vou estar mais no meio do processo. Eu só questiono com a evolução de tudo que você vê, inteligência artificial e tal, quando que o vendedor ele é importante? Ele é importante quando ele agrega valor. A empresa é importante quando ela agrega valor no processo. E os ciclos de disrupção disso são cada vez maiores. Cada vez mais rápido, os modelos de negócio vão morrer. Esse modelo, deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo. Se você pega hoje, cara, o que a iFood fez no mercado de alimentação? Né? O que são vários modelos que vêm para desromper um modelo anterior. Só que, à medida que isso acontece com um nicho de mercado, isso acontece com os profissionais que atuam naquele mercado. Então, cara, a primeira coisa a mentalidade tem que evoluir. Eu preciso entender que vendas, cara, me exige novas habilidades hoje para que eu performe melhor do que todos. Né? E é entender duas coisas importantes, Sorin, na minha visão. Uma é estratégia. Não se faz vendas sem estratégia. E, assim, eu gosto de fazer umas perguntas idiotas, viu? Fiquem chateados comigo, não. Mas vou fazer uma pergunta idiota para vocês, viu? Eu tenho uma cota de pergunta idiota. Eu vou usar uma aqui agora. O que é estratégia para vocês? Alguém pode aproveitar ali, a supervisora regional levantou a mão ali? Já aproveita e já me fala o que é estratégia na tua visão. Então, na minha visão, estratégia é a gente, como um todo, o time, pegar e montar objetivos que a gente quer alcançar e como que a gente quer alcançar eles. Eu acho que basicamente isso. Beleza. Alguém mais aí? O que é estratégia para vocês? Ô, Fábio, para mim, cara, estratégia é você pegar um grande problema, dividir em várias partes pequenas e planejar como resolver cada uma delas. E para você chegar naquele ponto final. Boa. Mas o quê? Vamos lá, galera. Vamos lá. Um de cada vez, senão dá briga, galera. Estratégia para mim é você pensar onde você quer chegar e criar, não só resolver problemas, como o Christian falou, mas estratificar em vários processos, em vários passos, né?
para que a gente pode chegar, mas desde que isso for um consenso de todos e chegar no mesmo lugar, porque se cada um for numa estratégia diferente, a gente não consegue chegar lá no final. Legal. Mais o que, galera? Giva, vamos lá, doutor. É sacanagem, né? Eu sou Fala, Giva, bom dia. Bom dia. Eu sou titular de estratégia no mestrado em Ciências Contábeis e Administração. Cara, vamos ver, vai uma disciplina inteira, né? Mas começa... A gente divide em dois grandes grupos de conceitos, né? Um grupo que diz que estratégia é o objetivo, é o final, é a meta, é o resultado. E o outro grande grupo de conceitos é o como, né? Qual o caminho que a gente vai percorrer para atingir esses objetivos determinados, né? Está aí dentro desses dois grandes grupos de conceitos. Legal. Bom, deixa eu trazer para vocês, na minha visão, o que é estratégia, galera, olhando pelo prisma comercial. E olha que legal, né? Você vê que, falando de uma palavra que todo mundo conhece, sei quem viu Tropa de Elite lá, que fala estratégia, do grego estratégia, enfim, e cada um tem uma visão. Para mim, quando eu olho para uma empresa do ponto de vista comercial, estratégia é o que me faz ter um diferencial competitivo. Tem muita empresa que tem planejamento, mas não tem estratégia. Tem plano, faz SWOT, faz não sei o quê, desenha tudo, mas não tem estratégia. Estratégia é o que me faz sair na frente. É o que me torna competitivo. É o que vai fazer eu ser melhor. Quer dizer, não necessariamente melhor, mas ter mais resultado do que meus concorrentes, ter mais resultado do que os outros. E aí eu vou fazer uma outra pergunta idiota. O que é diferencial competitivo? Diferencial competitivo, eu vou só para a gente resumir, porque o tempo é curto, mas diferencial competitivo é o que me faz ter mais resultado. Ser primeiro vai me fazer ter mais resultado? Ser o mais bonito, ser o melhor, vai me fazer ter mais resultado? Se não for, então talvez não faça sentido eu perseguir isso. Porque eu tenho que ter uma estratégia que me traga um diferencial competitivo. E diferencial competitivo é fazer com que eu tenha mais resultado. No final de contas, a gente vai vender mais, vai ganhar mais dinheiro, vai ter maior margem, vai dar mais lucro, vai botar mais dinheiro no bolso de todo mundo, vai ser uma empresa que gera mais resultado do que as outras do meu mercado. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter na minha empresa, no meu time, pessoas que, cara, entendam isso. Então, fazer estratégia, para mim, é um primeiro ponto, Sueli, te respondendo de como que eu toco, como que eu faço a gestão comercial ela acontecer de um jeito efetivo, né? Senão a gente fica atrás de um monte de coisa que, na verdade, no final de contas, não vai me tornar, não vai trazer um diferencial competitivo tão grande. Esse é um ponto. Show, pessoal? Faz sentido a provocação? Luca, quer perguntar? Na verdade, eu acho que ele já deu bastante spoiler, sendo que eu queria perguntar, porque eu acho que tudo está baseado na estratégia. Eu ia perguntar mais ou menos como é que a gente faz para mostrar o nosso valor percebido do nosso produto, sabe? Já que a gente trabalha com produtos de valor agregado, não só de valor comercial, mas sim tipo de todas as qualidades que a gente vende, eu queria perguntar como é que ele faz para contornar algumas objeções em relação ao preço, enfim, mostrar o nosso valor percebido como produto. Que legal, que legal. Bom, tem uma coisa que eu acho que pode ajudar muito nisso, que é vocês dominarem ali o conceito de spin selling, né? Mas, antes disso, eu acho que tem um ponto importante. Você tá escrito supervisora regional, aí não tem um nome. Qual é o seu nome mesmo? Luana. Luana. Isso. Luana, o que eu penso sobre isso? Eu acho que é um ponto importante. Quando eu falo de proposta de valor, o que é uma proposta de valor? Proposição de valor, né? É assim, que problema que eu resolvo, e o propósito de uma empresa nasce muito disso, né, de uma insurgência. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem qual é o propósito do Nubank? Já ouviram falar sobre isso? Todo mundo conhece o Nubank, né?
Peguei uma empresa aqui que todo mundo conhece. Cara, o grito de guerra dos caras dentro da empresa sempre foi não, como é que é? Esse era do PicPay. O do PicPay era vamos quebrar o Itaú. E o do Nubank, eles querem quebrar os bancos. A insurgência é, vamos quebrar os bancos no Brasil. Porque tem uma dor, vocês concordam que tem uma dor gigante do atendimento dos bancos até hoje? Não é personalizado, não sei o quê, imposição, vamos quebrar os bancos. Então, proposta de valor passa um pouco por isso, Luana. Bom, qual é a nossa insurgência, sabe assim? Vou dar um exemplo para vocês. Seus Farm para mim. Cara, por que não vendas? A galera está se ferrando aí, correndo atrás de alternativas de geração de renda, seja com aplicativo móvel, seja com não sei o quê, sofrendo pra caceta. Por que não vendas? Caceta, eu quero fazer as pessoas entenderem que vendas é o meio mais democrático. E por outro lado, as empresas não sabem gerir vendas. Então, quantos históricos tem de pessoas que, a empresa muda a regra de comissão no meio do caminho, trata mal, tanto que a área comercial, a maior taxa de permanência é de 1 ano e 7 meses. Ou seja, o profissional comercial, em média, permanece 1 ano e 7 meses numa empresa. Quero acabar com isso. É a minha insurgência. Então, eu acho que vocês precisam... uma dica forte cara, qual é a dor que é a minha solução que eu consigo resolver? Então, primeiro a dor, o problema que você resolve de uma forma muito forte e como que eu soluciono ele. Então, como eu entrego o valor. Show? Agora, tem uma outra coisa muito importante. É como eu entrego o valor e como eu capturo o valor disso. Isso é uma proposição de valor. Não é só entregar o valor, mas é como capturar esse valor também. Isso também dialoga com estratégia. E aí, não sei se vocês conhecem, mas quando você vai lá para o Spin Selling, vale a pena estudar, e lá nessa universidade vai ter treinamento disso, tá? Mas o Spin te ensina, através das perguntas ali, de situação, problema, né? Spin significa isso, situação, problema, impacto e necessidade. Para que você torne essas dores mais fortes, né? E as necessidades implícitas do cliente se tornem mais explícito. Porque quando eu falo da jornada de compra hoje, eu não tenho que vender para o meu cliente. Eu tenho que fazer ele tomar uma decisão de compra, né? Eu demonstro minha capacidade e eu obtenho o compromisso dele, porque ele entende que, cara, ele só vai resolver essa dor se for comigo, né? Então a gente tem que conseguir ser convincente a esse ponto. A gente tem que conseguir fazer o cliente sentir, cara, que a dor dele é muito maior do que ele pensou e que eu soluciono de um jeito como ninguém. A gente tem que conseguir criar isso no discurso e, cara, e fazer ele tomar essa decisão, né? Te respondi, Luana? Perfeitamente. Show. Acho que alguém levantou a mão e uma galera tinha levantado a mão. Minha vez agora. Ô, Fábio, vamos lá. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, a maioria do nosso pessoal, seja franqueado, vendas ali, representantes, o que acontece? Quando eles começam, né, eles começam vendendo sozinhos, né, a gente vai treinando eles, e chega um ponto assim, onde eles querem contratar vendedores, querem contratar representantes, né, e assim, muita dificuldade em gerir esse pessoal. Eu vejo muito assim, eu estou fazendo visitas, fazendo vendas. Contratei um representante ou um vendedor foi comigo, aí agora comecei nós dois juntos. Não, vai visitar cliente, mas daí depois eu vou visitar junto com ele, vou ajudar a fazer levantamento, vou ajudar a fazer a venda. E no final ele acaba tendo um custo a mais ali e fica muito se microgerenciando, fica muito de babá, né, desse representante, desse vendedor, né? Eu acho que o pessoal ainda não aprendeu como gerenciar esse pessoal, como desapegar, como botar a pessoa para vender, né, e acompanhar ela, cobrar e treinar também, né? Então, eu queria te perguntar assim, você tem algum conselho, alguma coisa assim, para o pessoal que está começando com os primeiros vendedores ali, primeiros representantes, como gerenciar esse time? Legal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, que eu acho que vai bem ao encontro disso, né? Existem algumas premissas de gerenciamento, óbvio que a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui, mas dá para dar uma boa ideia, ó.
deixa eu compartilhar, né? Quando compartilha, ajuda. Enquanto isso, Givanildo, quer complementar com a pergunta já? E aí eu já respondo as duas? Eu tenho mais duas. Boa. Quer que eu faça? Quer ir falando? Posso fazer primeiro? Tá. A primeira trata de setor de atividade econômica, né? Porque o nosso produto não é um produto que é pãozinho que vende todo dia, também não é alimento, né? Nós não temos um serviço bancário que o cara é obrigado a ir procurar um serviço bancário, né? A gente está num setor de atividade econômica que trata de investimento, independente do tamanho. Mas é um investimento para uma residência, é pequeno, é 17 mil, é 20 mil, é 25 mil. Para aquela família, é muito dinheiro. Para aquelas pessoas ali, é um valor bastante representativo e que o principal problema para nós é que ele pode ser adiado, entende? Não existe uma urgência, uma premência, né? Eu preciso botar energia solar porque eu vou ficar no escuro. Não, ele continua sendo atendido pelas concessionárias, né? Inclusive porque a gente está com taxa de juros agora mais alta, então os juros acabam sendo mais caros, né? Então, existe preocupação lá fora, a gente está aí com 46 dias de Rússia e Ucrânia, então fica toda uma incerteza, né? Toda e qualquer incerteza, né? A gente saiu de uma incerteza de pandemia, caímos no colo do Putin, né? Isso faz com que os investimentos, que é o nosso setor de atividade econômica, eles sempre sejam adiados, sejam postergados. Então, aproveitar essa tua vivência, essa tua experiência, tu deve ter outras empresas que tu atua, que tu conhece. E a pergunta é, como é que eu faço para ter vendas constantes no nosso segmento? Legal. Como tornar previsível, né? Eu acho que o jogo, bela pergunta. Eu vou responder as duas, uma em sequência da outra. Show? Eu vou chegar lá. Então, primeiro, como gerir. Vocês estão vendo aí uma série de conceitos que, para mim, só para vocês entenderem, esse slide, ele resume tudo que eu uso para conseguir fazer o que eu faço pela Sales Farm. Como eu consigo gerir um time que trabalha remoto para várias operações e fazer para centenas de operações comerciais ao mesmo tempo. E, Givanildo, tendo previsibilidade. Tendo previsibilidade, que é o que você me perguntou. É usando essas coisas. Dessas coisas, eu acho que tem algumas que vale a pena a gente trazer aqui, né? Uma delas é utilizar ponto de controle. Quando você monta um time, você não pode cometer o erro de medir só resultado. Existem alguns conselhos que se falam aqui, alguns conceitos que se falam. Então, por exemplo, qual é o volume de atividades que a pessoa precisa fazer para ela chegar nos resultados que a gente quer que ela chegue, sempre olhando de trás para frente. Então, por exemplo, eu não posso medir, controlar, que ela faça, sei lá, 10 vendas no mês, eu não sei a meta de vocês, mas a meta. Agora, eu posso e devo controlar todas as atividades que ela tem que executar antes para que ela chegue nesse resultado. Então, os métodos de vocês, de gestão, precisam conter isso. Então, vamos lá. Eu não controlo se o cara vai fechar 10 contratos, mas eu controlo se ele faz, sei lá, 100 prospecções num dia. Se ele faz X ligações num dia. Então, eu preciso entender cada conceito desse. Então, esforço antes de qualidade. Sempre dar de trás para frente. Gestão por exceção. Utilizar ponto de controle, que cara, eu falo com ele pela manhã para entender o volume de atividades. Eu olho para ver quantas atividades ele tem naquele dia. Eu falo no meio do dia para ver como ele está e falo no final do dia para ver o que ele realmente fez. Se eu uso isso diariamente, eu vou induzindo o comportamento. Então, por exemplo, daily, reunião diária. Quem tem time, comercial principalmente, deve fazer todos os dias de manhã, que nessa reunião aqui agora, uma reunião diária, para alinhar expectativas, para acompanhar números, para aquecer o time com capacitações, treinamentos diários, todo dia. Todo dia a pessoa precisa de alguém que a conduza. Se você não faz isso, você não impõe um ritmo no seu time. É um exemplo. E aí, só para aprofundar um pouquinho mais nessas coisas, né? Eu vou só pular esse aqui.
que é um conceito mais aprofundado, mas aqui tem uma coisa interessante. Então, por exemplo, quando eu falo de quantidade versus qualidade, um exercício para vocês. Quando vocês batem o olho, aonde está o problema? Fala para mim. Quantidade de ligações? Boa, Sueli. Mas a maioria, quando olha ali, já vê a linha de baixo, né? Ó, a menina vendeu 115 mil, ele vendeu 20 mil ainda. Olha só os resultados, né? Ó, ela tem 5 reuniões agendadas, ele tem 0. É funil, né? Funil. Exato. Mas o maior erro, o que eu preciso cuidar e medir, não é nenhum dos resultados que estão ali. É simplesmente, enquanto ela hoje fez 115 ligações, ele fez 30. E, consequentemente, ele não vai chegar no resultado, porque existe um esforço mínimo. Então, essa é uma forma prática de explicar assim, muito rápido, né? Eu não preparei nada aqui, então, cara, meio de improviso, mas as metodologias de gestão que vocês vão usar precisam contemplar isso. Eu preciso padronizar o esforço do time. E aí, já te respondendo um pouco também, Givanildo, como que eu tenho previsibilidade? Então, eu tenho alguns componentes que precisam se falar. A capacitação do time, ela está uniformizada? Significa o seguinte, para um profissional entrar no projeto de vocês e ele performar, que conhecimentos ele tem que ter? Será que vocês estão gerando a mesma capacitação para todos eles? O Christian também falou sobre isso. Então, isso tem que ser cuidado. Eu tenho um onboarding bem montado, não sei quem sabe o que é isso, pessoal, mas ter todo o treinamento, toda a trilha de conhecimento que ele tem que ter, com as devidas avaliações para eu testar o conhecimento dele. Isso precisa ser feito. E eu vou dar as mesmas condições de capacitação para todo mundo, para que eu uniformize o conhecimento com que o cara entra, com que a pessoa entra na operação. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu tenho que garantir, primeiro, performance. Entende quantidade aqui como performance, tá? Primeiro, performance, depois, qualidade. Ou seja, qual é o esforço mínimo que eu preciso de cada profissional? Aqui é só um exemplo. Aqui está em ligações. Mas no caso de vocês, poderiam ser visitas. Pode ser, né? Então, qual é o volume de esforço que eu tenho que ter mínimo de cada um? Quando eu garanto esse volume, depois eu acompanho as conversões, os resultados disso, que são aqueles que estão ali. E aí eu vou saber se, cara, ele não estiver performando, pode ser que eu tenha uma falha no processo ou na pessoa, e eu vou desenvolver. Fala, Everton. Fábio, aqui a gente fala muito para franqueados, principalmente, ele entender a região dele, né? Saber qual o esforço que ele tem que fazer para chegar, sei lá, eu quero vender esse mês 500 mil reais. Qual o esforço que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo? Quantas ligações, prospecções, a gente que faz proposta técnica, enfim, né? Então, a gente fala muito isso aqui, ele entender na região dele, que às vezes uma região é mais fácil, né, de venda, outra não é. Tem menos concorrente, tem mais concorrente, né? Legal. Cara, isso boa colocação, Everton, mas eu acho que isso tem que partir de vocês. Entende? Porque a maior parte das pessoas, elas não dominam isso. Se elas dominassem, elas fariam. Então, até um pouco respondendo lá o Givanildo, olha só que interessante isso aqui, pessoal. Sueli, você nunca viu isso aqui. Para que eu torne previsível, eu tenho que ter domínio sobre as minhas conversões, sobre os números da minha operação. Na prática, eu quero dizer o quê? Everton, né? Pegando aqui o teu exemplo. Qual é a minha taxa de conversão, digamos assim, ou seja, a minha taxa de sucesso, dentre as propostas técnicas para a próxima etapa? Então, eu tenho que saber quantas propostas técnicas eu tenho que gerar para chegar naquele X resultado. E todo o meu trabalho é garantir que eu faça aquele número de propostas técnicas. E isso se extrapola ao longo de todo o funil, desde o início. Agora, então, eu tenho que projetar essas micro-metas, né? Quantas prospecções, né? Eu não conheço o funil de vocês, então eu estou aqui chutando, vocês têm que fazer um exercício de adaptar aí a realidade do funil de vocês. E aí, tem um conceito de isolar variáveis. Para eu saber
no dia a dia, como que eu identifico os problemas da operação. Que eu acho que isso aqui vai ajudar. Então, presta atenção. Cada um de vocês, com o time de vocês, na região de vocês, vão ter os problemas das operações. Qual é o grande problema? Maior do que todos. É que às vezes a gente não sabe onde está o problema. Quem aqui me disser que semana a semana, quando tu vê que não está chegando na meta, tem clareza total de qual é o problema? Qual é o parafuso que tem que apertar? Fala aí, Givanildo. Essa aqui é a dor, né? Você tem várias variáveis. Pode ser a pessoa, pode ser o processo, pode ser o lead, enfim. E aí, talvez isso ajude vocês um pouco a direcionar como ir otimizando até alcançar a previsibilidade que você me perguntou, Givanildo. Então, como que eu faço nas operações? Eu tenho, normalmente, deixa eu até... Estão vendo a tela, né? 3 blocos de grandes variáveis quando eu falo de problemas de operação comercial, Everton. Primeiro, a qualidade da demanda, ou seja, os leads ou prospects ou possíveis clientes que eu trabalho, eles podem estar fora do perfil, não é um perfil ideal para eu trabalhar, isso tem que ser otimizado cada vez mais. Quem é o melhor perfil? Dentre as possibilidades que eu tenho para abordar, qual é aquele que eu converto melhor, que tem mais a dor, que vai se identificar mais com o meu propósito, e por aí vai. Depois, a quantidade, o volume de lead, ele é suficiente, e aí esbarra no que você falou, Everton. Pode ser que a região seja muito pequena, então eu tenho que ver quantos perfis ideais dentro daquilo eu tenho para trabalhar. Outro, a assertividade dos dados. Quando eu pego para trabalhar o lead, eu tenho dados assertivos, ou eu perco muito tempo tentando falar com gente que eu não consigo. Eu acho que no caso de vocês fazem prospecção ali por telefone, ou internet, não fazem? Então, quando eu falo de qualidade da demanda, eu tenho esses 3 grandes blocos de possíveis problemas que eu tenho que entender. Depois, vamos prosseguir aqui. A qualidade dos processos, ou seja, todo mundo trabalha com a mesma condição de temperatura e pressão sobre os leads. Eu escrevi volume ali, mas não é só volume. Todo mundo tem, ou seja, quando eu digo todo mundo, é o seguinte, dentro do seu time, e você que é gestor e se coloca nessa posição, você dá a mesma característica de leads para eles trabalharem? Ou isso é solto, é aleatório, cada um pega uma quantidade diferente, um tipo diferente, sem que você padronize isso. Outra coisa, fluxo de cadência. Não sei quem já viu falar, mas como que eu vou garantir, Givanildo, uma uniformidade de performance, ou seja, uma previsibilidade de resultado, se cada um trabalha de um jeito? Cada um executa o processo de uma forma. Tem um que, por exemplo, pega um lead, liga 30 vezes para esse mesmo lead, e pega um outro lead e descarta com 3 ligações. Você não tem um padrão. Eu estou dizendo que não tem, não é o caso de vocês. Pode ser que vocês não tenham. Em geral, são problemas que a gente pega nas operações. Quando eu não padronizo o comportamento da equipe. Então, vou dar um exemplo. Se eu não tenho um fluxo de cadência que me diz, olha, um lead novo, você tem que tentar falar com ele pelo menos 10 vezes, no intervalo de 3 a 4 dias, porque é comprovado que só a partir da 8ª interação é que eu consigo converter algum lead. E aí ele vai seguir esse padrão. Porque se ele não segue, ele pode descartar cedo demais, ou ele pode insistir demais com um lead que nunca vai converter. Faz sentido? Outra coisa, discurso e script. Cada um fala de um jeito diferente. A Luana me perguntou sobre as objeções. Vocês possuem um documento que padroniza todos os tipos de objeções por etapa do funil e como que eu rebato aquela objeção? Porque pode ser que tenha alguém dentre vocês que é muito bom nisso, que é muito bom em rebater um tipo de objeção, mas tem uma galera que não. E aí, se eu não uniformizo isso, eu não gero um conhecimento para todos estarem no mesmo nível. Então, isso tudo é processo, viu, gente? Então, essas 3 variáveis dentro de processo. E aí eu vou para pessoas, né? Então, por exemplo, qualidade das pessoas. Bom, as políticas de incentivos de vocês para os times, elas estão
Ok, os profissionais dentro dos times de vocês têm os mesmos incentivos? Ou tem, melhor do que isso, os incentivos certos? Será que a galera está bem alinhada? O sistema que você desenhou para ele, quando eu digo incentivo, entenda assim, remuneração, comissão, campanhas, tudo que você faz nesse sentido, está fazendo sentido para eles? Tenho que olhar para isso. Outra coisa, como eu já falei, capacitação. Minha estrutura de capacitação está ok? Eu consigo pegar alguém do zero e uniformizar conhecimento, e depois que ele entra na operação, como que vocês desenvolvem essas pessoas? Tem processo para isso? Então, sei lá, toda semana você pelo menos ouvir uma ligação, entender os gaps, estruturar um feedback e aplicar para ir melhorando a performance dessa pessoa. Um exemplo. Ou não, isso é tudo feito empírico. Eu vou trabalhando junto, vou falando, vou ensinando e não tenho um processo para isso. E por último, a performance. Né? Eu consigo garantir que as pessoas estão performando da mesma maneira, né? Executando da mesma forma. Então, tudo isso são variáveis que eu tenho que impedem, Givanildo, a minha previsibilidade. Tá? Separadas em grandes blocos. Demanda, processos e pessoas. E aí, como é que eu resolvo isso, Fábio? Vamos lá. Quando eu falo sobre demanda, eu preciso ter a capacidade de congelar o perfil do lead. Então, bom, cara, imagina, eu tenho uma região, tenho 2, 3 vendedores nessa região, dando só um exemplo aqui. Cara, eu tenho que conseguir garantir o mesmo padrão de demanda para esses caras. Por quê? Se eu isolo a variável demanda, o problema pode estar agora nos processos. E aí, qual é a minha função? Padronizar os processos. Descobrir o que funciona rápido e o que não funciona. E padronizar isso. Qual é a cadência, qual é o volume de atividade, qual é o tipo de atividades, e conseguir fazer com que as pessoas cumpram os processos que a gente definiu. Quando eu fiz isso, se o resultado não vem, vocês concordam comigo que se eu já congelei a demanda, resolvi a demanda, já padronizei meus processos nas melhores práticas, o problema só pode ser na pessoa? E aí é comportamental. A pessoa não está motivada ou não quer fazer por alguma razão. E aí eu resolvo isso pessoalmente. E aí tem algumas práticas, né? Por exemplo, one-on-one. Já ouviram falar sobre isso? Vai lá, Brusque, levantou a mão aí. Bom dia, Fábio. Bom dia, mestre. Só explica de novo a questão da demanda ali, que eu não entendi direito, cara. O que seria essa demanda e congelar o perfil? Demanda é o cliente. Demanda são os clientes, né? Isso. Demanda, mestre. Qual é o seu nome mesmo? Douglas. Douglas. Demanda é a matéria-prima que você usa para trabalhar. Por exemplo, lá você gera leads para o teu time? Sim. Você gera lead como? Através de prospecção, né? Não, mas a lista que você dá para eles prospectarem, vem da onde? A gente busca através de Google, da própria internet, né? Beleza. Mas se isso não for bem tratado, ou seja, mesmo sendo uma prospecção ativa, que você busque em Google, se você não cuida da assertividade desses dados, da definição do perfil e dá uma qualidade de demanda, cara, boa para o teu time trabalhar, você está comprometendo o resultado da tua operação lá no início do processo. Não sei o teu caso, mas, por exemplo, eu deixo por conta do time pesquisar isso. Na minha visão, está errado. Na minha visão, o vendedor chegou na operação hoje, ele tem que ter a quantidade de leads que ele precisa para executar o trabalho dele já no pipeline dele. Com os dados corretos, no perfil correto, no volume correto. Todos os dias. É a função nossa como gestor garantir que ele tenha matéria-prima para trabalhar. Porque o tempo que ele perde indo atrás de informações, ele seria muito mais eficiente executando, prospectando, ligando, falando com esses leads. Então, quando eu falo sobre congelar perfil, é resolver a geração de demanda pensando de um jeito escalável. Pensando, se para bater a minha meta desse mês, conhecendo minhas conversões, quantos leads eu vou precisar? Então, imagina que eu vou precisar de 1000. Então, eu tenho que
no início do mês, gerar essa lista com 1000 contatos que eu saiba que está dentro do melhor perfil, da região, enfim, com assertividade de dados e ir distribuindo isso dia a dia, semana a semana, ao longo do mês, para o meu time trabalhar com previsibilidade. Te respondi? Esclareceu um pouco. Se tiver dúvida ainda, fala, mestre. Sim, tá de boa. Show? Bom, quando eu vou para o aspecto de pessoas, pessoal, vocês sabem o que é, por exemplo, one-on-one? Quem não sabe aí? Levanta a mão aí. Quem não sabe o que é one-on-one? A gente faz aqui na empresa. Boa. Tem uma galera que não sabe ainda. Vale falar sobre isso? Querem falar isso, Uri? Pode falar. A gente faz mais com as pré-vendas, né, aqui, one-on-one, para elas treinar. Uhum. Então, cara, quem tem time na rua de representação, seja o que for, como a gente falou ali, depois que eu resolvo os problemas de demanda, de processos, eu tenho as pessoas, né? Como é que eu desenvolvo pessoas no aspecto comportamental? Cara, você tem que dedicar o teu tempo para entender os desafios individuais de cada um. Esse é um trabalho da gestão, não tem jeito, não tem como fugir, que é separar 1 hora semanal, de preferência, para cada pessoa dessa, que você vá para levar os resultados dela, né, para entender quais são os gaps, corrigir e trabalhar também aspectos ali comportamentais, pessoais, para ir desenvolvendo cada pessoa do seu time e principalmente criando uma relação de confiança. O que acontece é que quando a gente não faz isso de maneira sistemática, eu vou lidando, e muitos de vocês devem passar por isso aí, com esses problemas lá no dia a dia, ou seja, é o celular cheio de mensagem de gente mandando coisa para resolver um monte de problema, e você gasta a maior parte do seu tempo apagando incêndio, porque você não separa um tempo dentro da sua agenda que você controla para cuidar das pessoas naquele momento. Então, é trocar isso. Quando a pessoa sabe que ela tem um momento na agenda que eu vou separar para ela, para me dedicar a ela, para resolver os problemas, ela isola os problemas dela ali e se torna mais produtiva no restante da semana. Porque quando o cara tem gargalos, entraves, problemas pessoais e tal, e ele está lá no meio da semana, ele não performa bem. E a gente, às vezes, não separa tempo para tratar isso. E aí você tem alguém com aspectos comportamentais prejudicando o resultado, e por não ter uma forma sistemática de lidar com isso, você acaba perdendo o tempo desse profissional não performando tão bem. Então, essa prática, por exemplo, de one-on-one, deve ser algo que todo mundo que está em posição de gestão tem que fazer com todos os seus, com todo o seu time, na verdade, né? A maior parte da minha equipe faz comigo segunda-feira. Hoje é o dia de fazer o one-on-one o dia inteiro. Legal. Agora, isso tem que descer, né, Sueli? Quem também tem liderados, é desejável que faça abaixo de si, né? É muito bom porque ali tu também pega as solicitações ou as sugestões de melhoria de processo que às vezes a pessoa tem vergonha de vir falar, né? E como você dá esse momento de abertura é muito legal, porque você consegue organizar bastante coisa no dia, tirar dúvida pontual, ter aquele tempo específico, né, para ela. Então é bem legal isso. Indico fazer. Cara, eu diria que é obrigatório, né? E principalmente você falou aí de feedback, a gente não vai ter tempo, mas acho que feedback é uma coisa mega importante para vocês, com o time de vocês, né? Alguém tinha perguntado sobre indicadores, né? Quiser tirar uma fotinho aí, como que eu olho para as operações e como que eu acho que a gente tem que gerenciar, como eu vejo que a gente tem que gerenciar as operações. Eu separo em 2 macro grupos de indicadores, né? Então, para todos os times aí, cara, operacionalmente falando, você tem uma visão sempre de dia, semana e mês. Então, pega os teus resultados, e quando eu digo resultados venda, ok, mas venda, proposta técnica, reuniões agendadas, enfim, pega as métricas que você tem que olhar, separa isso numa visão sempre dia, mês e semana e mês. Tu tem que criar uma forma de dashboard, de relatório, enfim, que te mostre isso sempre, e te mostre isso sempre olhando, esperado versus realizado. O exemplo que a gente falou sobre aqui, as ligações, né? Então, um profissional, diariamente, tem que fazer o quê? 50 ligações? Então, mostra todos os dias.
quantas ele tinha que fazer e quantas ele fez. Os relatórios de vocês têm que trazer isso. Depois, as conversões. Como que ele está convertendo? Né? E isso por pessoa. A outra visão é uma visão de performance, que aí tem a ver com as atividades. É o exemplo que eu dei agora. Essas visões, galera, tem que ser algo que, como gestores, tem que estar na mão de vocês, de preferência com gestão à vista. É algo que você olha e veja fácil. Por quê? E isso, de preferência, compartilhado com toda a operação, inclusive com os vendedores, com o teu time. O que fica muito claro e nítido, o que está deixando de ser feito, que é o mais importante para a gente. O que não tem isso, eu sugiro fazer, né? Ter essa visão. Depois, aqui não vai dar para ver legal, porque, né, ficou aqui muito... Mas só para vocês entenderem, tenho lá um time, eu vou ter todas as informações que eu preciso de taxas e resultados na visão dia, semana e mês. Então, eu bato o olho aqui na minha operação, sei tudo o que está acontecendo, sei os acumulados, a conta eu estou da meta mensal, da semanal e diário, como está acontecendo. E se eu tiver aqui 3, 5 profissionais, eu vejo todos eles aqui nessa visão. Então, criar algo assim para vocês, se não tiver ainda, né, eu estou trazendo aqui, eu não sei o que vocês têm ou não, é só a gente trocar ideia. Mas é mega importante. Depois eu vou ter a parte mais tática e operacional, de conversão por etapa do funil, analisar onde eu estou perdendo, por canal de aquisição, né? Ou seja, que lista me converte mais, que lista me converte menos. Depois os ciclos, né? Quanto tempo eu levo para agendar uma reunião com o cara? Depois quanto tempo eu levo para fechar? E por aí vai. Então, esses são alguns indicadores importantes para olhar também na operação. Faz sentido aí? Não sei se faz para vocês, mas... Giva, tu tem mais uma pergunta? Sim. A outra, obrigado, Fábio, excelentes colocações aqui. A gente está, eu estou trocando ideia com o Cris, com a Sueli, a gente está conversando, né, com o Peterson ali também, a gente está matutando aqui o que a gente pode fazer para realmente reverter esse quadro de baixos investimentos aí que é preocupante. A segunda pergunta, ela trata da questão das vendas online, que você citou ali no começo, né? Então, assim, a gente teve um boom de venda online, pandemia, né? Tu é o exemplo vivo disso, tu comentou, né? Até com aquelas ferramentas, aquele conjunto de ferramentas, né? Ajudou muita gente, né? Mas agora a gente vê uma reversão, né? A vida e a história é sempre um pêndulo, né? Um pêndulo vai lá para um lado, ela esticou para um lado, agora tá vindo para o outro lado. A gente vê, por exemplo, a Bovespa e as grandes varejistas, né? Lojas Americanas, Magazine Luiza, né? Os caras estão desesperados, tá? As ações, quem comprou Magalu sorrindo a R$25, agora tá com 6 pila na ação aí, os caras estão... Tá feio o negócio. Por dois motivos, assim, né? Assim, no mínimo 2 motivos, né? Primeiro que a gente estava cansado de pandemia, né? A gente estava de saco cheio desse negócio virtual, sabe? É legal um pouco, parará, mas a gente quer o contato, a gente quer a visita presencial, a gente quer o olho no olho, né? E talvez o segundo ponto é que realmente o poder de compra despencou, né, cara? O pessoal que comprava aí dos varejistas, né? O pessoal comprava bastante, só que a inflação aí tá um absurdo. Eu tava com 450 pila por semana no mercado, eu tô com 600 conto. A gasolina era 5 pila, foi para 7. Então, as vendas diminuíram e as varejistas estão sofrendo, né? Esse é o cenário. Vendas online, no meu sentimento, tá? Minha percepção tá decaindo. E a minha pergunta é assim, a gente deve, então, voltar para as visitas presenciais e para forçar essa venda olho no olho? Como é que tu vê isso? Eu vejo que é o seguinte, eu não sei se eu tenho a mesma visão que vendas online está caindo. Eu acho que assim, a venda, na verdade, na minha visão, Givanildo, ela se tornou, já ouviram falar desse digital? É a mistura do físico com o digital, né? O lance é que não é uma coisa ou outra mais. Talvez a grande provocação o físico não deixou de ser importante.
as estratégias elas precisam abranger tudo que eu vá fazer que vai me tornar mais competitivo. Então, por exemplo, talvez parte do processo seja presencial ainda para alguns perfis, mas não signifique que é uma coisa ou outra. O que eu acho é que eu tenho que aproveitar o melhor e tirar vantagem de todas as ferramentas e todas as possibilidades. Então, por exemplo, talvez não faça sentido eu prospectar presencialmente. Eu tenho estratégias que me trazem muito mais volume na parte inicial do funil para colocar gente dentro do funil e agendar uma reunião. Mas talvez uma visita técnica tenha que ser presencial. Eu estou aqui só dando exemplo, tá? Então, o que eu penso que a gente tem que fazer é a gente se provocar para ter uma mente aberta para usar todas as ferramentas a nosso favor. E não é fazer também, provocando mais ainda, o que a gente quer, o que a gente acha certo. É cada vez entender mais o comportamento de compra. É cada vez mais olhar como que para o meu cliente eu entrego uma experiência que vai fazer com que eu acelere o processo de tomada de decisão dele, sabe? Então, é olhar e reolhar de novo a jornada de vocês e entender se eu não estou criando um processo para mim, ao invés de criar um processo para o meu cliente. E aí eu acho que as coisas elas precisam conviver. Né? Eu não acredito mais em, em extremismo. Eu acho que é tudo junto. O cara ele quer começar o atendimento pelo online, ser respondido instantâneo, ao mesmo tempo, se tiver que ir lá. Então, a experiência de compra ela se tornou algo misto. E eu acho que as empresas precisam se adaptar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A última pesquisa agora da A-Trends falou algumas coisas interessantes. A maioria das pessoas majoritariamente preferem comprar online. Porém, olha só algumas coisas interessantes, né? Sabe qual é o segundo canal que elas mais pesquisam? Primeiro é Google. Segundo, sabe qual é? Chuta aí. Alguém. Um vizinho, um colega, um amigo que já comprou. Reclame Aqui. Olha que doideira. O consumidor está se educando. O segundo canal mais pesquisado é o Reclame Aqui. Entendem? Então, talvez uma puta estratégia de diferenciação seja, cara, eu vou ter o melhor histórico de Reclame Aqui e vou usar isso no meu processo. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas é isso. É olhar para as coisas que existem. É, cara, abrir os olhos, estudar mais o mercado, estudar outras áreas e trazer para dentro de casa a experiência dessas outras áreas e como é que eu posso diferenciar meu processo em cima disso. Então, é uma excelente provocação que você levantou, Givanildo. E, cara, a minha devolutiva é essa, sabe? De provocar a gente a usar todas as armas. Provocar a gente a desenhar o nosso processo para que ele seja o mais competitivo possível. Show de bola. Alguém mais tem alguma pergunta? Temos alguns minutinhos ainda. Fábio, você tem mais uns minutinhos para nós? Tem uma reunião 9h30. Ô, Fábio. Opa. Você estava falando ali que no começo da sua carreira, ali assim, você era uma pessoa mais tímida e gaguejava bastante. Eu sou uma delas, sou meio tímido e gaguejo bastante. Como que você fez ali para trabalhar isso em você? Cara, primeiro, parabéns por falar isso aqui. Sei que para quem é tímido e tem disfunção aí vocal, não é fácil, eu te entendo. Eu ainda sou tímido, viu? É sério, eu juro que eu sou tímido. Mas, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Meu processo foi um pouco peculiar, assim. Eu tinha 16, 17 anos quando eu entrei em vendas. Eu não conseguia falar, né, cara? Eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim, desgraça com Gabi é falar no telefone, né? Sabia disso? Que, cara, falar alô é mais difícil do que andar. E aí, cara, eu não conseguia falar alô. Na época eu tinha 16 anos, estou com 38 hoje, então eu sou, cara, 20 anos atrás, bota aí, não tinha Google, né?
E aí eu fui, cara, não sei como, eu fui entender por que o gago gagueja, né? Não sei se vocês já ouviram essa história, mas o gago, ele pensa mais rápido do que ele consegue produzir o fonema. O cérebro pensa mais rápido do que ele manda o comando para produzir o fonema, né? E o problema do gago é esse, que ele pensa mais rápido do que ele consegue produzir o fonema. E aí, já ouviram que gago, quando canta, não gagueja? Já ouviram isso? Isso é verdade, bicho. Por que quando canta não gagueja? Fala aí, Ronaldo, não é verdade? É verdade. Aí, por que é verdade? Porque quando canta, você tem um ritmo pré-estabelecido. E aí você consegue seguir o ritmo, você produz o fonema com mais tranquilidade. Aí, cara, eu lembro de algumas coisas, mas uma delas era essa. O que eu fazia? Eu pegava, Ronaldo, eu tinha que atender telefone, aí eu, sei lá, pegava um exemplo. Acredito que eu estou contando isso aqui, mas... Você disse que não sabe se alô? Isso você contar lá no seu estudo, que eu lembro. É. Mas que lá eu tô no palco, lá vai, né? Aqui é 8 horas da manhã, segunda-feira. Aí, 9 horas, vai. Aí, cara, saiu o alô. Irmão, saiu o alô, puta que pariu, saiu o alô, eu já me senti o cara, né? E aí depois eu comecei, cara, não preciso cantar, eu posso pensar, né, na música. E aí eu ia pensando na música, alô? E aí fui vender, que era impossível vender, cara, era impossível vender. Porque para mim, pela timidez e tudo mais, qualquer pessoa do outro lado da mesa era melhor do que eu, Ronaldo. Tinha um monte de crença em mim, né? E aí, cara, foi o segundo ponto que me ajudou. A primeira foi me desafiar. Entender que o desafio me faz crescer. E o que eu te digo assim, cara, fruto da minha experiência. Ninguém que tem um problema desse tem à toa. Mas por trás disso, provavelmente por trás dessa porta aí, se você se desafiar cada vez mais, você vai descobrir, cara, tesouros. O meu grande problema, logo nos 16 anos, que nem você comparou ali assim, eu comecei no Angelone. Esse era o meu maior problema. Chegar para o cliente, eu era embalador, e chegar e falar assim, bom dia para ele. Me tremia todo na base, ficava vermelho e tudo mais. Velho, uma outra coisa legal disso é que o valor que a gente dá à comunicação é diferente. Porque não é fácil. Não é tão simples quanto é para outra pessoa. Só que isso é aquilo que a gente... Cara, que nem aquela história, né? Quando você quebra um osso do corpo, ele calcifica, né? E geralmente aquele lugar que calcificou pode quebrar qualquer outro lugar. Aquele é muito mais difícil. Vocês sabem disso, né? Assim, né? Estou falando besteira aqui. É mais ou menos isso, sabe? Cara, você tem uma puta oportunidade de fazer da tua comunicação tua arma. Porque é algo que é difícil para você. E aí tem a ver com como eu encaro meus desafios, né? E o que eu estou falando aqui para você, acho que vale para a gente na vida, né? A maior parte das pessoas querem evitar o desconforto. Só que, cara, para mim, a coisa que mais faz a gente crescer é desafio. Então, se eu tivesse até que encerrar aqui, assim, né, pegando essa pergunta, o que eu diria sempre penso isso na minha vida e ensino isso para as pessoas que estão comigo, e se vocês me permitem, assim, trazer alguma coisa, acho que, cara, não sei se a finalidade da vida de todos vocês é a Projeto Solar. E aí, Sueli e Cris, me perdoam, eu falo isso para minha galera lá na Seus Farm, tá? Eu não espero que a finalidade da vida das pessoas seja estar comigo na Seus Farm a todo tempo. Eu não sei qual é a finalidade da vida de vocês que estão aqui. Eu estou vendo uma galera nova, o menino ali de Embralos, é isso? Novinho ali, pelo menos parece, né? Não sei se... cara, Cássio ali, parece um cara novo também, deve ter uns 57 anos. Cara, eu não sei a finalidade da vida de vocês, mas eu sei de uma coisa. Quando eu olho para qualquer um bem-sucedido, mesmo, em qualquer área, cara, é com muito esforço. É muito desafiador. Vamos pegar uma coisa sexy para falar. Pega um músico, um ator, que seja. Será que é fácil? Irmão, ficar fora de casa, datas, aniversário, feriado, estrada e tal, te olha o palco. Será que é fácil estar nessa pele? Porra, eu subo no palco 1 ou 2 vezes por mês.
Imagina todo final de semana, show, eu tenho que estar inteiro, tenho que estar entusiasmado, tenho que estar feliz, tenho que ter voz. Será que é fácil? Cara, pega uma profissão bem-sucedida aí, quem, pessoal da área médica, que realmente ganha dinheiro, não tem vida, não tem data, não tem... aniversário da minha esposa, dane-se, tem plantão. Aí a gente, por que a gente acha que eu não tenho que ter, cara, um esforço, cara, além do normal para conseguir ter muito sucesso? E que não tem a ver, cara, com a abrir mão da sua vida, sabe? Não é fazer menos coisas, é fazer, cara, as coisas certas com intensidade. Então, eu não sei a finalidade da vida de vocês, mas eu diria assim, hoje é na Projeto Solar. Cara, faz o extraordinário, sabe? Porque tudo que você faz é uma semente que você vai colher. Não importa onde você está, não importa se é no Projeto Solar, se é nos seus clubes, se é nas seus farms, seja onde for. Importa que quando você faz com excelência, dá o sangue, cara, você vai colher isso na frente. E no dia a dia a gente esquece isso, sabe? E aí vai pela lei do menor esforço. Para mim, a lei do menor esforço, puta, cara, dá vontade de matar, sabe? Não é o menor esforço. É o maior esforço do jeito certo, sabe? Fazer o máximo que você puder, sempre. Então, acho que, cara, isso resume um pouco o que a gente está falando aqui, né? Que tapa na cara em plena segunda-feira, né? Show, Fábio. Muito obrigada pelo seu tempo. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigada. Pessoal, agradecendo em nome da Projeto Solar, o Cristian acho que também quer agradecer, né? Isso. Pode falar, Sônia, depois eu falo. Para mim é uma grande satisfação conseguir te trazer para o nosso pessoal conhecer. Acho que a gente deveria ter mais conversas como essa, né? Quem sabe futuramente eu encaixo mais um dia contigo ali. Mas muito obrigada mesmo. Acho que foram conselhos ótimos que a gente realmente precisava ouvir. Pode falar, Cris. Não, Fábio, só queria te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente, né? Acho que é um assunto importante para todo mundo. Eu faz um tempinho que eu estava falando que a gente ia fazer um treinamento sobre gestão de time de vendas, né? Eu acho que foi, cara, sempre bacana te ouvir, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado pelo convite de vocês, pessoal. Foi meio assim, a gente não fez nada tão planejado, né, Sueli? Mas a gente conta bem história, então pelo menos contei uma história aqui. Contem comigo, viu? Cara, a Sueli e o Cris moram no coração da gente, de Ivanildo, vocês todos, cara, a empresa, Projeto Solar, aqui, cara, a gente tem um carinho enorme, cuidem bem disso, viu? Busquem o diferencial competitivo de vocês, viu? Muito obrigada.